morador, estamos aqui voltando com mais um podcast aqui da Sociedade Amigos Copacabana, sempre trazendo aqui algum assunto que seja de interesse, de importância para os moradores do bairro e até da Zona Sul e da cidade do Rio de Janeiro. Hoje o tema aqui é muito importante, que está ocorrendo em pleno momento, tanto no nosso bairro quanto na cidade do Rio de Janeiro, que é a inspeção periódica de gás. Se você não sabe, é importante que você acompanhe o programa todo aqui para você saber o que é a inspeção periódica de gás. Se você é cliente da Naturgy, se você tem a conta de gás, se você tem uma instalação de gás no seu apartamento, você precisa saber tudo que a gente vai abordar aqui. E para a gente abordar esse assunto aqui, para a gente tirar dúvidas, a gente está aqui com dois grandes convidados, que é a Glória Moraes e o Luiz Antônio Feitosa, que são da Naturgy, e estão aqui também com o Léo, da nossa associação, também está participando da bancada. Obrigado, Léo, pela sua presença. Eu que agradeço aí novamente a oportunidade de estar aqui debatendo mais um tema importante, principalmente para Copacabana, por conta do período curto que agora as pessoas têm, os moradores precisam fazer a questão da inspeção periódica do gás, é no final do mês de julho, se eu não me engano, e a gente vai falar melhor aqui com a Glória, com o Feitosa. Então é um prazer poder participar novamente aqui com vocês. Obrigado, prazer é todo nosso. E eu já passo a palavra aqui para a Glória Feitosa, para vocês fazerem a apresentação, vocês falarem qual carro que vocês têm lá e tal, para a gente começar esse nosso bate-papo. Glória, por favor. Brito, aliás, de antemão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Alex Feitosa também, por estar aqui no nosso podcast. Glória, palavra é Agradeço o sua. convite de poder estar presente, né, para esclarecer um tema tão importante, né, para todos os nossos clientes e também os demais moradores da cidade do Rio de Janeiro. O meu cargo, eu hoje sou responsável, né, pela parte de inspeção periódica de gás na própria Naturgy e trabalho junto com o Feitosa, né, ele vai poder explicar um pouquinho, ele é meu gerente, ele pode dar a palavra para o Feitosa para ele explicar um pouco mais o cargo dele. Primeiro, agradecer aí o Horácio, o Léo, né, por essa oportunidade que a gente tem agora de estar podendo falar um pouquinho da inspeção periódica para os nossos clientes, para os moradores e até para quem não é cliente entender o que é esse processo, né? Que esse processo não é só para os clientes de gás natural, mas também para os clientes de GLP, né? É importante a gente sempre abordar esse assunto, a gente participa de reuniões, né, de várias associações, a gente já teve com o Horácio lá, acho que por duas oportunidades, mas é sempre bom a gente reforçar esse assunto, porque às vezes tem alguns clientes que não entendem, né, ou deixam para cima da hora, e isso é algo que tem que ser bem natural para o nosso dia a dia, é uma questão de manutenção preventiva, né, como eu sempre falo. A inspeção periódica de gás é como a gente faz com o nosso carro, né, com a nossa casa, a gente está sempre fazendo manutenções preventivas para garantir o uso com segurança. Vou aproveitar o gancho aqui que você falou, na sua fala inicial. A gente ouve muito, parte do morador e os síndicos também, mas é de novo? Mas eu já fiz. E quando teve a conversão do gás manufaturado para o gás natural, muitas unidades, muitos apartamentos fizeram suas adequações, né? E a gente vê chegando muito para a gente esse tipo de comentário, né? Ah, mas eu já fiz lá, eu coloquei a borrachinha no basculante, eu tirei 2 dedos da porta, e agora tem que fazer tudo de novo, mas aquilo ali não serve e tal. Então, essa dúvida é uma dúvida muito comum, né? É muito comum. As pessoas associam aquela adaptação que foi feita lá atrás por conta da conversão com a inspeção. Até porque a inspeção ela veio posterior por conta de uma lei, né? Isso. Então, assim, a gente tem uma lei, né, em vigor, que é de 2014, 6890, que determina que todos os imóveis, né, que utilizam gás, tanto de botijão quanto de gás canalizado, que é o nosso gás, o gás da Nato, fornecido por nossa empresa, faça uma inspeção quinquenal. Então, assim, a cada 5 anos seja feita uma inspeção. Então, lá atrás, quando foi feita a conversão, realmente a Naturgy, quando entrou na casa do cliente, se chamava SEG, adequou aquele ambiente para utilização com segurança. Mas a gente sabe, tem mudança de pessoas, né, que entram, saem, fazem uma transferencialidade, quer dizer, não pedem, a Naturgy não volta. O brasileiro não tem a política de fazer parte de prevenção, infelizmente. Verdade. E o que que acontece? Essa lei veio justamente para que a gente possa utilizar não só o nosso gás, mas qualquer outro tipo de gás com segurança. Então, eles vão verificar se essa borrachinha colocada lá atrás ainda está
realmente no local certo. Se o flexível, aquele flexível lá atrás, já tinha que ter sido trocado pelo tempo. Flexível é a tal da borrachinha do fogão, né? É o Esse rabicho. é o nome, para quem não Rabicho. conhece, esse é o nome, é o rabicho, mas É. popularmente conhecido. É, Mas o- tecnicamente é o Na verdade, é flexível. o tubo É o flexível. tubo É. E flexível. ele tem uma validade, né? Ele tem que Sim. ser trocado a cada 5 anos também, ele tem que ser trocado São ou 5 até anos, menos. esse é o prazo. É isso. Isso é até importante, né? Porque, Isso. assim, até completar 5 anos agora, mais ou menos no lugar onde eu moro. O fogão tá lá desde Sim. quando eu me Então, mudei. Herdou é, ali. é E porque assim, acredito que na maioria das residências, né? sim, mas assim, Situação se repete. a flexível nada mais é, o rabicho tem uma borracha por dentro, aquilo ali vai desfalecer, Deteriorando. por Sim. conta do E uso. ele Desgaste natural. E ele por Sim, dentro é um tubo de cobre fininho, né? Sim. Então, às vezes, a gente, na hora da limpeza, quando você Puxa. arrasta o fogão para um lado, para o Isso. outro, aquilo vai tensionando aquele cobre ali e Isso às é vezes fissura. dá uma fissura, uma ruptura. Além do próprio desgaste do natural, né? Sim, é natural Do mesmo. material, né? Assim, de uma forma preventiva, a cada 2 anos você deve anualmente dar uma manutenção preventiva nos seus equipamentos e a cada 2, 3 anos você dá uma olhada nos flexíveis e, se houver necessidade, fazer a troca deles. É sempre bom. É claro, ele vai durar até 5 anos, mas a gente não vai deixar ele chegar e esgotar o prazo dele, né? Eu Então, sei que a gente vai ficar mais à frente desse assunto, mas a Nathalie faz esse serviço de manutenção particular, digamos assim. Não, então, Não, né? a São as empresas Natos credenciadas. então, são duas coisas diferentes. Então, Sim. assim, a inspeção periódica de gás não é um conserto, ela só vai inspecionar o local. Então, assim, vai uma equipe, uma empresa que não é da Naturgy. A Naturgy efetivamente não tem essa obrigatoriedade. Existem empresas que são acreditadas, credenciadas pelo Inmetro, né? E aí o cliente tem que entrar em contato com essas empresas e aí chama uma para fazer uma inspeção. O que que é uma inspeção? Ele vai verificar se tem a borrachinha, se tem a ventilação. Quando a gente fala por que que é a borrachinha? É porque é necessário ter um volume mínimo de ventilação para caso haja um escapamento que seja, Um vazamento. e jogue o ar, Ofereça risco para isso, o morador. imediato ali para o morador. Tem que ter um corte de ventilação inferior também, que é a parte da porta, e fora esses aparelhos, o flexível, o registro para fechar o próprio aparelho, né, que é aquela borboletinha que a gente chama, aquela Uhum. é, tem que estar de acordo, né? Também não tem uma vida útil, tem que ser trocada, fazendo a prevenção, né? De 2 em 10 anos, tem que ser feito. A manutenção do próprio aquecedor para saber se efetivamente ele não vai, o inspetor, a inspeção não verifica se o aparelho está com a chama excelente, que está queimando direito, isso ele não vê, mas ele faz um teste muito importante, que é o teste do monóxido de carbono. Ele tem que ver esse teste, se o aparelho realmente não está jogando a queima dessa combustão para o ambiente. Esse mesmo inspetor, né, que faz a inspeção, ele vai ver se tem escapamento na ramificação, que a gente chama aquela tubulação que leva o gás lá do medidor, lá embaixo, até os pontos de consumo. Então, assim, que é o fogão, o aquecedor, a inspeção só detecta se tem problema ou não tem problema. A partir daí, aí sim, o próprio cliente tem que chamar uma empresa, né? A gente aconselha que seja uma empresa, até do site do Sindistal, né? Que tenha selo, né? Oferecido pelo sindicato das empresas, né? De instaladoras, que faça o serviço. Então, a Nato de distribuidora, que leva o gás até a sua residência, ela realmente não faz esse serviço. A gente tem uma empresa, que é uma empresa chamada Nato de Soluções, mas não é a Tem nada a nossa. ver com a concessionária. Não é, É uma empresa tem a do ver, é uma grupo, empresa do faz do grupo, grupo na mas, Tugi, mas não é tem papel totalmente diferente, distinto diferente. E da concessionária isso, da e a Tugi. Natos Soluções, ela realmente conserta. Não faz inspeção, ela conserta. Sim. Ela vai lá, se vocês chamarem, ela vai, mas é uma empresa do grupo, não é a Mato de distribuidora que tem papel importante na inspeção periódica de comunicar aos clientes. Então, isso é uma coisa que é importante ficar muito bem claro. Quem inspeciona não pode fazer O conselho. o conserto. Então, é importante para quem está assistindo a gente ter essa noção. Eu não posso ir lá e constatar o problema e oferecer a solução do problema. É importante isso.
porque a gente ouve falar muito e está tendo muito golpe, Sim. infelizmente, em tudo, né? Eh, e a gente recebe muitos relatos de pessoas recebendo telefonema, de pessoas, até empresas se fazendo passar por empresas creditadas, isso é um detalhe também que é importante, né? De que somente pode fazer a inspeção empresas creditadas, que tem uma relação lá no site do Inmetro. A É, gente, na nossa página, nosso site, né, www.natos.com.br/IPG, a gente tem tudo explicado sobre inspeção periódica de gás. Inclusive, tem um link que remete às empresas acreditadas pelo Inmetro. Então, você clica ali, você já cai direto na página do site do Inmetro e pega as empresas que estão habilitadas isso é para bom, fazer a você inspeção. está vendo o cidadão com aquele site do Inmetro, ninguém merece, né? Que é tanta informação que, nossa, você fica perdido ali, porque realmente o Inmetro, É grandioso, ele é enorme, Abarca muito. isso vale como um tour, que às vezes o cara entra ali e não faz ideia de que o que o Inmetro ele faz, é uma coisa impressionante, então é muita informação ali, realmente às vezes fica meio difícil de encontrar ali, então realmente se você tiver um atalhozinho, facilita a vida de todo mundo. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante a gente esclarecer, é, deixar bem claro essa diferenciação entre manutenção, né, e E a inspeção. a inspeção. Eu diria que eram os três, né? Manutenção, inspeção e tem o nome está me fugindo agora, que é fazer as correções. Sim. Fazer as correções. Porque, por exemplo, eu tenho visto até conversando com algumas empresas dessas creditadas, que algumas até falando sobre pode ser contratada para ela fazer uma inspeção Prévia. prévia. Por quê? Que isso aqui é uma coisa que é importante. Existe um prazo, né, para fazer a inspeção e esse prazo ficou acordado, né, com a agência reguladora, Ministério Público e Defensoria Pública, que em cada local do estado e às vezes até bairros tem datas específicas. Não é data final, não é necessariamente em 2026, pode ser esse ano, como é no caso do Copacabana, né, que é 31 de julho. Mas as pessoas, às vezes, brasileiro, têm a cultura de deixar tudo para cima na última hora. E até conversando informalmente na praia com um amigo meu, ele chegou lá, o registro estava atrás do fogão. Aí teve que tirar de trás do fogão. E aí você tem que chamar uma outra empresa que faz a Correção. correção para ela poder fazer, para depois chamar a inspeção para ele ir lá e verificar. Então, agora, falar um pouquinho como é que é esse processo lá da inspeção. A partir do momento que o cliente contrata essas empresas, o que acontece? A empresa faz uma vistoria, né, uma inspeção dentro da casa do cliente, né, como eu falei, faz o teste de tanqueidade, né, na ramificação, vai até os pontos, faz o teste de monóxido, encontrando alguma exigência, dependendo do tipo de exigência, pode acontecer, são três opções de laudo, né? Não tem exigência alguma, o cliente vai receber um laudo conforme, o OIA mesmo, que a gente chama essa empresa que vai ser chamada pelo cliente para fazer a inspeção, de OIA, é um organismo de inspeção acreditado. Então, esse OIA, dando um laudo conforme, o cliente só precisa se preocupar daqui a 5 anos de fazer uma nova inspeção. Ele vai ganhar Vai ganhar um laudo, Vai ganhar um vai laudo. ganhar um selinho que o OIA é obrigado a colocar, né, perto de um aparelho, quase sempre num aparelho, no aquecedor, Sim. e ele ganha o laudo, e aí daqui a 5 anos ele tem que entrar em contato de novo com esse OIA ou com outro OIA que está Ele lá. pode contratar um outro, não precisa ser outro. necessariamente Não o precisa. mesmo que fez da outra vez, né? Não é necessário. Pode ser outro OIA sem problema nenhum. Se é é o melhor dos mundos, é o melhor laudo. Se ele tiver um problema grave, e aí eu posso citar alguns problemas graves, um escapamento maior que 5 litros na ramificação, na circulação do solo. Isso é um problema grave. O fornecimento tem que ser fechado logo, que é risco. Não E tem aí conversa, não cortou, tem que cortar, é o risco que essa. E quem corta o AIA? O AIA não. Ele Não, informa. só informa a Natos, e a Natos que corta. A Natos que mexe no medidor. O medidor é um ativo da Natos. Então, assim, para mexer naquele medidor mesmo, assim, lacrar medidor, tirar lacre de medidor, substituir medidor, Interromper isso. tem que ser Ele aplicado não por pode Natos. desconectar esse medidor. Aí só Lá. pode constatar e ele relata. Ele relata. Isso, ele tem que relatar. Se tiver um caso grave, como é um escapamento, por exemplo, ou um aquecedor sem chaminé,
todo aquecedor tem que ter chaminé, está no manual do aquecedor. Se não tem um aquecedor sem chaminé, ou um imóvel com aquecedor, ou um fogão sem qualquer tipo de ventilação. Não tem ventilação nem superior nem inferior. Isso é grave. Isso é fechamento Isso é um motivo imediato. para corte imediato. Corte imediato. Eu estou dando só esses exemplos assim que É me vem à importante as cabeça. pessoas saberem, porque as pessoas tendem a minimizar. Não, calma, isso aí eu vejo depois Não, e isso tal. é grave, isso é risco iminente, tem que realmente cortar logo. E aí, o que que ele vai fazer? A partir do momento que o fornecimento foi fechado, ele vai sair de lá, ele vai ter que correr atrás do cliente consertar esse problema. Que seja, comprar um novo aquecedor, botar chaminé no aquecedor, fazer os cortes para ventilações, botar borrachinha, fazer uma nova ramificação, tubulação, o que seja, vai ter que consertar aquilo com uma outra empresa, né? E aí tem que chamar de novo, não é só consertar. Ele precisa novamente chamar a empresa que ele contratou, que é o OIA, esse que ele chamou lá na página do Inmetro, para voltar para dar o laudo final que tem que ser Aí tem que ser fora. esse que fez a inspeção, né? Então, o certo seria o mesmo, porque provavelmente eles costumam cobrar a inspeção e a reinspeção, é um preço único. Se você passar de primeira, o preço é o mesmo se você tiver que fazer outra visita. Costuma ser assim. Porque não deixa de ser uma segunda inspeção, né? Porque ele vai ter que fazer o teste todo de novo para verificar quanto de Ele, monóxido está saindo. Então, ele faz tudo que foi apontado como erro. Ele vai lá, verifica o que foi apontado como erro. Aí ele checa tudo de novo de erro, e aí fala, não, realmente você consertou isso, você consertou aquilo, e aí dá o laudo conforme, bota o selinho, é essa pessoa, só daqui a 5 anos novamente. Então, E tem que ter selo isso. então na inspeção, se for constatado algum erro, algum defeito, algum problema ali, seja no aquecedor, no gás de cozinha, por exemplo, de imediato é interrompido o serviço. Depende do problema. Se for um for desses grave. 3 graves, ok. Mas podem ter problemas simples que dão prazo para a resolução de 60 ou 90 dias, porque também tem problemas que são problemas menores que estão 90 dias para o cliente poder continuar usando gás e fazer o conserto. E os prazos geralmente ficam em torno disso, né? De 60 e 90. 60. Dependendo Para do. esses, vamos dizer, risco médio. Por exemplo, registro atrás do fogão. Isso eu não lembro, acho que são 60 dias, o registro atrás do fogão. 60 dias. 60 dias, 60 dias. Então, assim, ele vai consertar usando gás, ele vai continuar tendo gás. O que que a gente aconselha sempre? O cliente que tem o laudo, esse é o laudo conforme com restrição, que o cliente que ganha o laudo conforme com restrição do OIA, que ele não esqueça esse laudo. Ainda estou com gás? Deixa para lá. Eu tenho 60 dias. Os 60 dias passam muito rápido, realmente vão passar rápido. Então, o que a gente aconselha chama logo uma empresa especialista para consertar, para fazer consertos. Refaça o conserto e já chame o OIA. Por quê? Porque acabando esse prazo de 60 ou 90, dependendo, o sistema da Natus já é automático. Ele vai gerar um corte de fornecimento. Embora lá atrás a gente viu, ele não é grave, mas tem um prazo para ser cumprido. Se ele não cumprir, a Natus, com base nas informações colocadas no OIA, pelo OIA no sistema, o sistema nosso automaticamente gera uma ordem de corte de fornecimento. Então, o adequado é que o cliente efetivamente conserte o mais rápido possível, assim que ele recebeu Não o deixe laudo, para cima da hora. não deixe para cima da hora para evitar que seja Contratempos cortado. podem acontecer e não deu, pronto, e lá o sistema vai acusar Vai acusar e vai ser e fechado. aí não tem conversa. Isso. Agora, Por isso, né, Horácio, a gente sempre fala da manutenção preventiva, né? Você até comentou Para em evitar essa determinado surpresa. momento do cliente fazer uma pré-inspeção, fazer a inspeção e depois fazer uma outra visita para cumprir as adequações, né? Eu digo que o ideal seria ele fazer essa pré-inspeção e já cumprir as adequações, né? Eu, às vezes, em muitas reuniões, eu trago assim um exemplo que foi muito comum há um tempo atrás, a gente precisava fazer vistoria no Detran no nosso veículo. E aí, se você já sabia que o seu pneu estava careca ou que o seu carro estava falhando, você precisasse fazer uma manutenção, o que que você fazia? Já levava numa oficina, né, uma oficina da sua confiança e cumpria toda. Se tinha uma lâmpada queimada, você já trocava aquela lâmpada e depois você ia no Detran. E aí, vocês fazendo uma analogia, o Detran é como se fosse uma OIA que vai inspecionar o seu imóvel
Mas se você já sabe que tem algo que não está legal, por que não fazer antes e deixar para depois, né? Porque esse depois, como a Glória colocou muito bem aqui, 60 dias voam e quando você vê já está gerando, já foi gerada uma ordem de corte, ou você naquele momento não conseguiu achar uma empresa, uma OIA para voltar a Dificuldade de tempo, agenda. dificuldade de agenda, e aí é por isso que é bom a gente trabalhar com a prevenção, né, com a manutenção preventiva do que com a corretiva depois da inspeção. Utilizando comparação com o carro, é até no caso do gás, é até mais séria, porque se você for lá no Detran lá e usar uma pendência, você vai sair com o carro e vai continuar dirigindo. Né? Então, quer dizer, o risco é só se tiver uma blitz aí do Detran, que não é muito comum, de encrencar e segurar o teu carro, mas isso é tão raro acontecer. Agora, lá no sistema acusando, Acusando, né, a gente acusando vai. o Detran, né, podia até ver isso, né, acusando lá, ó, o cara tá lá com o pneu careca, até agora ele não trouxe aqui de volta para mostrar que trocou o pneu, vou na casa dele para pegar o carro lá, para rebocar o carro, né? Quem sabe alguém inventa isso, sei lá. Mas realmente nesse ponto é pela questão muito mais séria, né? Não, quer dizer, mais séria, tão séria quanto, né? Porque a questão da manutenção do carro também, nós estamos falando de vidas humanas. Mas essa questão também é importante. Olha, Eu tenho, para a gente continuar nesse ponto aí da inspeção, eu tenho duas questões aqui, de repente, a gente colocou aqui em relação à borboleta, o registro atrás do fogão. E até eu estou vendo que lá em casa eu tenho que me adequar a fazer tá essa, puxando a memória e falar, ai meu Deus. porque Tá mais eu difícil o viajo acesso, fim de né? semana. Não é difícil, mas sempre como eu viajo, às vezes fica 2, 3 dias fora que você puxa o fogão, desliga, né, com a Eu precaução. sempre, desculpa, Então, Glória, eu sempre falo o seguinte, né? A gente tem que ter sempre aquela percepção. Se eu estiver em cima do meu fogão, uma panela pegando fogo, ah, será que eu consigo, sem me queimar, ir lá e fechar? Se eu não consigo, é porque ele realmente está difícil acesso. Tem que ser algo que eu, né, alguma coisa no meu fogão está pegando fogo, está com escapamento, eu consiga ali de uma forma Automático. simples, rápida, fechar. não, Então, e as construções antigas, a maioria coloca a própria tomada ao lado Sim. do registro, né? Então você vê que, e principalmente Copacabana, como tem imóveis muito A antigos, gente tem exemplos de. Né, a gente conversa muito sobre isso. A gente tem exemplos assim, até mesmo de novos, né? Porque é feio. Ah, é feio, mas é seguro, né? Se deixar ele visível, ele é seguro. As pessoas têm que ter a visão realmente da segurança. Não é bonito, vamos combinar, não O é cara manda fazer bonito. um armário modulado, sei o que e tal, Enfia, embute bote tudo. tudo. A gente Embute tem tudo, tudo que muito é feio, embute lá. arquiteto adora. Acha bonito. Ai, não, esse nossos negócio amigos arquitetos que, nos né, Todo perdoem, né? respeito, nossos colegas arquitetos, Nos né? perdoem, mas Mas a assim, mas questão da segurança tem a que estar segurança em primeiro no. primeiro lugar. lugar. Mas eu acho que vale pensar em soluções, né, Soluções. até artísticas e que a gente deixe de fácil acesso e que ele consiga, né, de alguma forma ali, dentro do móvel, que ele fique em algo que fique discreto, mas com fácil acesso. Agora, hoje a maioria dos apartamentos, somente para quem bota imóveis para investir, já há uma procura muito maior pelo fogão, modelo indução, cooktop. Sim. Então, essa questão do registro, eu acredito, geralmente fica embaixo, né? Não sei se está dentro da norma técnica Se ou não você, está. o que é o que ele explicou, o que o Paulo explicou. Se você consegue acessar, se tiver, pensa, uma panela pegando fogo, uma coisa, se você consegue acessar sem se queimar, sem precisar interagir com aquilo, dá, aí tudo bem. Só que É se claro, às você vezes fica dentro de um armário, mas tendo as ventilações, ventilações, longe da elétrica, né? Sim. Cumprindo todos os requisitos, né, normativos, não tem problema. Ele tem que ficar acesso, ou seja, não pode passar por cima do fogão. sim, Você não tem que fazer essa isso ginástica se dentro tem Mas se você conseguir pegar aqui pelo lado, pelas laterais, se você conseguir né? Claro pegar que, obviamente, tem que ser visto, analisado caso a caso e tal, mas, em via de regra, isso estaria dentro, sim, em tese, dentro da norma. E assim, é importante estar, né, de fácil acesso, porque se você não conseguir acessar, você só vai conseguir fechar o gás lá no medidor. Então, até você talvez descer até a cabine de medidores, que às vezes está fechada, a chave com algum porteiro ou É zelador, lá e até embaixo, você fechar ali já causou algum estrago. Então, estando de fácil acesso ali, você já imediatamente se estanca ali. estanca ali. Uma questão também que aparece muito, principalmente em Copacabana, né? Nós agora, agora em julho, o bairro está completando 133 anos,
Então, quer dizer, todos os prédios de Copacabana têm mais de 50 anos. A grande, imensa maioria tem mais de 50 anos. 90%. É, por aí. E aí sempre vem. E meu aquecedor? Aquecedor pode ficar no banheiro, aquecedor pode, mas não pode ficar dentro do boxe. É, eu sei que isso, é claro, obviamente tem que analisar caso a caso, mas em via de regra, vamos lá. Essa questão do aquecedor, Glória, Dentro do box não não tem, tem. não Dentro tem, do box, tem em cima de negociação. banheira, não Dentro do pode. box não pode, Não, dentro do box, em cima de de forma banheira, não nenhuma. pode. De jeito O banheiro nenhum. pode ter 50, 100, 200 metros quadrados. Dentro do box 1.500 ventilações não adianta, não pode pode. estar É ventilador de contra o teto, regulamento de instalações prediais. Há muitos anos, não pode, não pode mesmo. inegociável. Agora, aquecedor pode dentro do banheiro, desde que sigam mais regras. Não pode ter uma litragem superior a 8 litros, né? Isso. O ambiente tem que ter 6 metros cúbicos e as ventilações Aí entram superiores os e aspectos, inferiores, né? a chaminé não ultrapassando 2 Duas curvas, né? curvas. Mais de 2 metros. E Então, expelir para existe. fora, não pode expelir para a área. Antigamente tinha muito isso. Você está no Sim. banheiro, botava a expelir para dentro da área. Não pode, tem que ir Para dentro do Sim. apartamento. do próprio apartamento, só que num outro cômodo. Ah, não está no banheiro, mas está na área. Não pode, tem que entrar Mas para fora do Na área de prédio. é ventilação. sempre, a gente fala aqui assim, estamos falando de uma forma geral, né? Mas é sempre importante, como o Horácio falou, cada caso é um caso, cada banheiro é um banheiro, e é sempre bom chamar um profissional qualificado, habilitado, para estar verificando se aquele banheiro tem condições ou não. Porque a gente às vezes fala, não, vou tirar do box e botar, mas às vezes tem um espelho, onde a chaminé tem que sair, vai ter que dar mais de uma curva. Aí talvez tenha que ter a solução de um equipamento com exaustão forçada, que são aqueles aquecedores que você liga na tomada. Então, assim, é sempre bom procurar realmente um profissional habilitado para poder verificar qual é a melhor solução para aquele banheiro. Mas, de uma forma geral, como a Glória colocou, dentro do box não pode, dentro do banheiro pode, desde que cumpra todos os requisitos. Agora vamos lá. Tem casos aqui em Copacabana. Particularmente, até tem um apartamento também muito antigo e tal, que a gente tem um que é dentro do banheiro. Não é dentro do box, mas é dentro do banheiro. Mas tem um caso de uma diretora nossa lá que é dentro do box. E ela sempre pergunta o seguinte: eu vou botar onde? Tipo, se eu tirar daqui, porque do lado do box é o basculante que dá para a área de ventilação, é só se ela botar o corredor do apartamento. Ela falou tipo assim: não tem para onde levar. Essas empresas, de uma maneira geral, elas têm soluções. É que a gente realmente Sim. sem Às ver. vezes, Tecnicamente tem como. Porque Tecnicamente, isso é uma sim. pergunta que começa a pairar na cabeça das pessoas. E, gente, como é que eu vou fazer lá? Eu fico pensando, por onde é que eu vou jogar? Mas E a área de serviço é distante, tipo assim, aí não vai. A distância vai ficar tão grande que aí não vai atender a norma também, que a tubulação vai extrapolar o. É. assim, mas essas empresas elas têm, Tem, sim, tem solução. Tem solução. não voltando não são as inspetoras, as Zoiais, zoiais, Ah, sim. essas não. Os corretivos. É só os corretivos. Chamando uma empresa que faça a correção, eles vão dar sugestão. No equipamento Sim, às vezes tem equipamentos que têm o de exaustão forçada, Tem agora tem, tem os tem aquecedores aqueles aí aquecedores que. de fluxo balanceado que você Esse de fluxo puxa o balanceado, esse daí oxigênio pode e dentro joga. do box? Não, nem Não, esse. nenhum Não, não pode. pode, não pode. Nenhum pode. Box Espécie ou alguma. em cima de banheira não pode de jeito maneira. No banheiro vai seguir Isso a aquelas. gente vê cada vez menos. Não, isso até como o Horácio falou lá no início, né? Teve a conversão, que já se tirou muitos aquecedores naquela época que eram dentro do box para fora do box. Toda vez que um cliente retira o seu medidor e pede novamente a instalação do medidor, quando é feita uma inspeção pela Natus, né, pelos nossos inspetores, eles também recomendam, não fazem a instalação se o equipamento estiver dentro do box. Então, isso vem ao longo dos anos, vem sendo feito um trabalho para que esse equipamento saia. Claro, hoje ainda tem equipamento ainda dentro do box que não deveriam estar, né, que não deveriam estar. Mas existem soluções de equipamentos e, às vezes, você coloca um equipamento numa área de serviço, pode vir com aquela água quente, né, por fora do prédio, né? Claro, o síndico permitindo, você vem aparente ali e entra com ela dentro do banheiro. Então, sempre tem uma Por solução fora, né? por fora. Como você faz a instalação aparente no gás, você pode vir ali aparente, mas como você falou, dependendo da distância também você tem a perda de carga, perde
o poder calorífico ali, a potência, então, mas sempre dá para você ter uma solução adequada para cada tipo de situação. Essa é uma tranquilidade, porque como eu falei, né, aqui realmente um bairro Copacabana, estou falando de Copacabana, mas isso obviamente se aplica a outras áreas da cidade, tem bairros até muito mais antigos que o nosso, né, mas essas situações se repetem aí, chegam para a gente toda hora, né, são diversos casos, né? E você contou um ponto aqui que é muito importante. Outro dia até um morador discutiu comigo, porque como que a Naturgy não faz inspeção? Ela fez inspeção lá em casa, sim. Aí depois fui saber mais detalhes, na verdade era religação. Isso. A gente Aí ele, não, vai vir me dando uma bronca, você está me dando informação errada e tal. Eu falei, não, a Naturgy não faz inspeção. Não, fez no meu apartamento, É. fez. Depois ele frigou e falou, não, porque eu tinha desligado, porque o apartamento estava vazio e pediu para desligar. Aí eu, mano, a gente então até a faz Naturgy não faz inspeção, salvo no caso em que você tenha solicitado a gente até A Naturgy não faz a inspeção periódica de gás, Isso. mas é uma inspeção para religar um cliente, para recolocar um medidor, é feita essa inspeção, porque a gente também tem que garantir que esse cliente venha consumir de forma segura, né? Eu senti gás, eu tô com vazamento. Eu chamo a Naturgy ou eu ou chamo seja, a uma emergência empresa da do mercado? Emergência. A Então, se emergência você da está NAP. sentindo que está com vazamento de gás, aí não tem que chamar nenhuma empresa, Não, chamar a Naturgy. emergência da Entra em NAP. contato com É, o call center da é, nossa emergência, que a equipe em até 2 horas chega ao local. É importante ter essa informação para as pessoas saberem o que é o para te papel manter de seguro. cada ente, o que é a manutenção, o que é a inspeção, o que é a emergência. Só Né? que ele não vai consertar, ele vai lá para te Ó, tá manter vazando. seguro. Ele vai realmente Vou ter que cortar. verificar. Vai deixar Aí você lacrado. vai ter que. Aí, nesse caso, não precisa ser acreditada, pode ser uma empresa aí Para conserto, de para conserto, manutenção. né? Um Isso, conserto em geral. de Né? manutenção. Claro, obviamente, tendo cuidado de obter empresas com referências, né? Sim. Porque nós estamos falando de. Isso que eu ia falar, sempre buscar empresas habilitadas, empresas que Com que referência. recolhem a RT, né, que são credenciadas ao CREA, né, ao Sinistal, empresas sérias. É que às vezes você pega, Idôneo. não que às vezes o profissional seja um mau profissional, mas às vezes é aquele profissional autônomo que aí depois Legal. precisa de uma garantia, você vai procurar quem, né? Não, né? É sempre procurar ou profissional ou empresas que sejam idôneas, que você já tenha Buscar referência, referência. né? Para você não ter surpresas depois, né? Agora, Opa, se me pergunte, Pedro, uma outra questão, e aí eu acredito que seja aqui a questão de valores, é mais interessante fazer essa inspeção é, é, individualmente ou às vezes no condomínio, o condomínio tentar contratar É, para o que, todas as unidades. o que que a gente aconselha? Na verdade, assim, toda vez que a gente vai fazer uma reunião, né, nos condomínios, a gente sempre sugere que seja feito através do síndico. Primeiro que você consegue, isso que todos façam, você mantém aquele prédio seguro. Todos passaram pelo processo de inspeção periódica. Então já é uma tranquilidade para o próprio síndico, né? Porque ele é responsável e aí ele já chamou todo mundo, todos os apartamentos estão com laudo conforme. E aí, por que a gente sabe que vai sair mais em conta? Porque quando o OIA oferece o serviço, ele já sabe que ele vai fazer a quantidade de inspeções, já está fechado, é um pacote. Então, eles conseguem fazer um preço mais adequado, ele só vai ter o deslocamento para aquele local do técnico dele. Fechou o prédio, vê lá um dia, estou tirando amanhã, Dinheiro, correr amanhã lá, inteiro, de amanhã entre o dia 2 todo, dias tá? ou 3, o que seja, Pode mas assim, depender do tamanho do do prédio, tamanho do prédio, ele vai ficar lá e ele vai sugerir, olha, a gente vai fazer a coluna 1 já tal, de coluna 2 já tal. Eles vão fazer isso. Então, para eles é melhor porque eles deslocam a equipe, quantidade de técnicos suficiente para aquele empreendimento. Quando ele não faz, é individual, o técnico tem que ficar se deslocando. Vai lá na Nossa Senhora de Copacabana, vai na Santa Clara, vai não sei pingar. aonde, vai dizer. Ele, em vez de fazer, por exemplo, 8 por dia, É, acaba fazendo 5, sim. Mas em 6. Copacabana vai ter que ir lá na Tijuca. Entendeu? Então, assim, realmente eles mesmos já fazem isso, sugerem isso para o síndico. Primeiro que para o síndico já é uma tranquilidade, né? Porque, afinal de contas, ele já vai conseguir que aquele empreendimento, que ele é o responsável, está todo mundo seguro, está com laudo, e ele, na verdade, vai conseguir um preço mais em conta, porque todos do prédio vão fazer, e o próprio IA para eles, ele já fez um orçamento para todo mundo, para ele, né? Esse último ponto que você falou, eu acho que também é muito importante. Aí vai mais para o síndico.
Não adianta você ter 44 unidades, 35 fazem e os outros não fazem. Sim. Porque esses que não fizeram vão estar submetendo a coletividade a um risco, né? É importante relembrar de que essa lei ela veio por conta de um acidente que aconteceu, né? Uma determinada pessoa, na São Conrado, né? São Conrado. É São Conrado, que ele manipulou lá o aquecedor, né? Foi fazer a troca dos Ele flexíveis. foi a troca do flexível lá, e ele foi fazer, tipo, faça você mesmo, né? Faça você mesmo a besteira. E quase explodiu o prédio todo e saiu na mídia e tudo mais, e isso motivou essa legislação. Então, é preciso, né, que tenha em mente que a segurança é para todos, não apenas a sua unidade, porque pode ter um problema ali, fica até localizado, mas pode até comprometer toda uma coletividade do prédio, né? Sim. Pode ter um incêndio de proporções que você não sabe. Incêndio, né? Você não sabe como é que pode evoluir, né? Sim. Então é importante ter em mente isso, que eu acho que é importante. Então, esse fica o recado para quem é síndico. Eu acho que é importante, do ponto de vista econômico, tem condições de barganhar, condições, de repente, vantajosas, Sim. né, para o condomínio e para as unidades, e com isso vai atender essa questão da segurança. Me lembro que eu era advogado de um prédio ali em Copacabana, onde fizeram teste de estanqueidade e tinha mais de 10 apartamentos com vazamentos. Tinham vazamentos que eram de responsabilidade do prédio e tinha que era. Mas aí ficou a síndica, que é a nossa diretora, falou: não adianta eu resolver os meus e não resolvo os outros. E dificuldade de falar, tal, não sei o quê, com as pessoas. Cada um tem a sua realidade socioeconômica. Hoje eu não estou com dinheiro para poder fazer isso, o outro eu só vou poder fazer mês que vem, daqui a 3 meses e tal. Convocou uma assembleia e o condomínio assumiu essa despesa, que era de interesse comum da edificação, porque é a segurança. Né? Nesse caso aí não tem que ser pão duro, nem ficar, claro, pagar o justo, né? Mas não é a hora de economizar, é pagar o justo, mas isso aí não pode ser colocado na tabela de despesa, mas de investimento, porque nós estamos investindo na nossa segurança. Então, esse é um detalhe que é muito importante. O outro ponto aqui importante é o bairro antigo, como eu já falei, os prédios com medidores coletivos. Como é que fica essa IPG com os medidores coletivos? Então, a gente sugere, né, que os síndicos também façam, né, Porque no medidor coletivo a Isso. conta está em nome do no condomínio. nome do Isso. condomínio, mas tem E as aí, inspeções. Como é que é? individuais. Eles têm Ele vai fazer um laudo só, Não, ele vai fazer o laudo para cada apartamento. cada apartamento. Cada apartamento tem seu laudo. Então, os OIAs já sabem, né, como eles têm que fazer. Eles vão. O teste na idade é esse que vai do medidor grandão para todos. Então, todos os moradores têm que estar. Assim, um dia que todos os moradores teriam que estar em casa. Então, o síndico tem que fazer esse acordo entre todos os moradores e o OIA para que eles possam estar em casa para poder participar do teste. Porque a primeira coisa que tem que ser feita é não ter que ter nenhum aparelho ligado. Tem que imagina, ele está fazendo o teste no aparelho ligado para dar escapamento. Todos os moradores têm que estar em casa Tem que para ser mais poder. trabalhoso, né? Todos os Eu diria que, né, por já ter trabalhado em É, operações e peguei muitas situações como essa, e até na época da conversão, teve uma época que eu trabalhava indo na frente, oferecendo a individualização para alguns prédios, né, antes até mesmo do setor oficial de individualização. Mas é um ponto muito complicado, tem que ter um sincronismo muito assim, bem afinado entre síndico e moradores. E aí é um dos casos que eu até recomendo mais do que preventivo. um cliente normal, fazer uma manutenção preventiva antes. Porque se um morador, como a Glória falou, estiver usando, ou não deixar fechado um registro, ou um apartamento que está vazio, você não consegue acessar, na hora do teste, se não tiver com todas as válvulas, né, todos os registros fechados, pode dar o Cortar geral. escapamento e aí o prédio todo pode ter o seu fornecimento. Basta um pisar na Basta bola. um pisar na bola. Então, é importante esse prédio, até mais do que uma unidade individual, que esses prédios coletivos façam a manutenção preventiva, né? Se é uma dica que eu posso dar para os síndicos e para os moradores de condomínios assim com medição coletiva, é fazer essa manutenção Essa preventiva. manutenção Acho que é condição sine qua crucial, non, é crucial. Porque senão vai fazer inspeção periódica,
e aí, se não tiver tudo ok, vai dar um escapamento e às vezes um prédio com 100 unidades, todos vão ter Nossa. um O fornecimento. vazamento é naquele apartamento, vai cortar já. Vai cortar. Vai. Porque não tem como cortar Não tem. individualmente. Não Não tem como ali na linha da distribuição, não tem. Não. Tecnicamente não tem. Como Corta ele é já. um medidor coletivo, para a Naturgy entende que do medidor para dentro, qualquer escapamento que Não tem, tem, vai ali e corta só o Não, dele. não. Não tem. não Aí tem. vai lá embaixo e corta lá. Então você aí que está assistindo a gente, se você que seu prédio tem medidor coletivo, se você é síndico de prédio coletivo, não deixa para a última hora. Nesse caso aí, você realmente tem que contratar uma empresa no mercado para poder fazer uma verificação prévia, entendeu? Geral, convoca uma assembleia, se for gerar uma despesa, convoca uma assembleia, contratar uma empresa aí no mercado aí, pega a tricotação, né, 3 empresas, e faz uma inspeção geral para já fazer as correções, ou vai fazer as correções pelo condomínio, ou se cada um vai fazer a sua, mas para que dê tempo, para que aí depois possa chamar IPG. Isso. Sim. Né? Porque E é importante, né, Horácio, é que tem acesso a todas as unidades, que tem muitos prédios que têm apartamentos vazios, inventários, e precisa ter acesso para a empresa ver se está tudo ok e até para a hora do teste de estanqueidade. Se tiver uma unidade que, às vezes, o registro não ficou bem fechado, né? Ele pode até não estar usando, mas não ficou bem fechado, ou o equipamento Pequeno um escapamento. pequeno escapamento aquela unidade vai prejudicar o coletivo. Então, é importante, né, como você bem colocou aí, já antecipar, fazer essa manutenção preventiva. Se tem alguma unidade que você não está conseguindo acesso ou está fechada, procurar quem possa dar acesso àquela unidade para que faça esse trabalho antes de chamar uma OIA, porque chamando uma OIA, uma vez feito um teste ou uma inspeção, começa a contar prazo ou até tem um fechamento imediato. E você tem essa universalidade de situações, né? Nós estamos partindo do pressuposto que tem um, né? Mas chegar lá tem 5. É. Sim, Aí é uma loucura. E é aquilo que eu falei, tem as dificuldades, né, de cada um. O outro, eu fico o dia todo na rua, não tem ninguém no apartamento, aí eu vou ter que faltar ao trabalho. O outro, eu estou estudo. Não sei o que, eu estou com minha mãe doente em casa, vai fazer agora. Ou seja, aquilo Ou que às é vezes uma realidade do condomínio. como um apartamento para vir final de semana ou só para temporada. Temporada e tudo mais. Então, quer dizer, realmente esse daí é um ponto mais sério. Então, você que assiste a gente aí, se você tem apartamento de medidor coletivo, se é síndico de medidor coletivo, então abre o seu olho. É importante já correr atrás. Lembrando que Copacabana o prazo é até 28 Não, de 31 31 de de 31, setembro. perdão, 31, 28 é uma outra reunião aqui. 31 de julho de 2025. Né? Lembrando sempre aqui que os prazos para a realização da inspeção periódica eles foram escalonados de acordo com a região da cidade do estado do Rio de Janeiro. Em Copacabana é 31 de julho de 2025. Bom, encerrando essa questão do coletivo, Eu mas, queria, Léo, se você puxar algum outro assunto, algum outro ponto, como advogado, né, enfim, é, é, fazer até um certo elogio à Natos, porque ultimamente algumas demandas que eu entrei rapidamente foram atendidas, né? Acho que a empresa Natos, ela até diz nas suas defesas, nas suas petições, que ela é amiga da justiça, né? Amiga do consumidor. Então ela procura, de certa forma, atender ali a demanda judicial rapidamente para que o cliente, né, o consumidor, ele tenha ali o serviço restabelecido, ou compensar aquele prejuízo com uma interrupção indevida, uma falta de comunicação nessa questão. Nós estamos vendo aqui que o procedimento, às vezes, ele não é só chegar lá e lacrar ou interromper o serviço, mas tem uma razão por trás disso. E às vezes nós consumidores não entendemos, né? Pô, mas a empresa veio aqui no prédio e verificou um vazamento, foi lá, lacrou, não me avisou nada, mas é uma questão de segurança, né? Às vezes a gente acaba judicializando, mas a Naturgy rapidamente ela tenta compensar de alguma forma ou minimizar aquele prejuízo. Então, é, um elogio aqui que eu trago pelo menos nas minhas demandas aqui, foram atendidas rapidamente, né? opa, olha aí. Agradeço aí o elogio e realmente é isso. Às vezes, quando a Natos não resolve algo de pronto, é sempre pensando na segurança dos clientes. Porque se a gente for pensar
de uma forma comercial, é interesse da Natos que você tenha o consumo. E por que que a Natos fecha o meu consumo? É sempre pensando na segurança. A gente quer que você consuma, você quer o que a gente use, a gente quer que você use o nosso produto, mas de forma segura. Eu não posso nunca deixar, eu como engenheiro, deixar que um cliente utilize o gás de forma insegura, sem as ventilações, superior, inferior, né, a borrachinha, como a Glória, né, falou e que muitas pessoas conhecem, né, com um registro lá atrás do fogão de difícil acesso, né, com o teste de estanqueidade com escapamento ou um aquecedor com os limites de monóxido acima do tolerável, né? Então, eu não posso permitir que um cliente utilize dessa forma. Eu posso sim permitir que ele utilize de forma segura. E o que a gente tenta é orientar o cliente, em alguns casos judiciais, tentar resolver da melhor forma possível, mas sempre com um olhar de segurança, com um olhar técnico, né? Não infringindo o regulamento de instalações prediais, as normas técnicas, né? E a segurança do cliente. Tem um ponto aqui que não tem a ver com a IPG, mas, claro, sempre há uma relação, que é uma coisa que a gente até está discutindo com outras concessionárias, como a Águas do Rio, que é a questão do cadastro, né? Do cadastro, a importância da manutenção do cadastro atualizado, essa questão do envio das informações, né? Tentar no momento até falamos com Glória essa questão de agora até a própria da IPG, né? A Turgi manda as contas pelos Correios, e os Correios aí, a gente sabe como é que está a situação e tal, alguns consumidores reclamando que não estão recebendo, mas não por culpa de vocês, mas por culpa do Correio que está atrasando. Então, mas na necessidade do consumidor ele manter o seu cadastro atualizado para poder receber, ou seja, pelo correio, ou até mesmo pelo e-mail, que tem a possibilidade de cadastrar o seu e-mail para receber, né? Para receber. Então, às vezes, se você não recebeu pelo correio, você vai receber pelo seu e-mail. Então, não só a conta para você pagar, para você não correr o risco, né, de ter mais, também receber essas informações, né? O que a gente percebe, a gente tirando lá como exemplo lá o microverso lá de Copacabana, é impressionante. Tem gente até hoje que não sabe o que é IPG, não está sabendo de nada, tá completamente por fora. IPG, que é isso? Ah, então, isso é o quê? Quem inventou isso? Ah, alguma forma de pagar dinheiro, hein? Às vezes coloca até na conta da Naturgy. Ah, mas eu falei, não, isso foi uma lei. A Naturgy, na verdade, ela não ganha nada com isso. Entendeu? Quem ganha são as empresas. E as empresas e tal, mas foi força de uma lei que estabeleceu isso. Então, nesse ponto, a Turgi Na verdade, a gente tem um ganho, né? O nosso ganho é com a segurança dos nossos clientes, assim, né? nesse Esse aspecto, sem dúvida nenhuma. Mas o ganho de todos. sim, É, de todos, sim. É de de todos, não todos. só de vocês, é de Sim. todos. É porque a gente, como o detentor técnico, né, das informações, a gente tem essa preocupação, né? A gente se preocupa aqui para que todos os nossos clientes tenham o consumo, mas de forma segura, tecnicamente de forma correta, né? Então, que às vezes, como o Horácio colocou, tem cliente que não sabe ainda o que é IPG, né? Como tem cliente que às vezes está usando ali e não tem a noção se ele está de forma tecnicamente adequada ou não. Então, para a gente, a lei foi muito importante, é muito importante, para que a gente fez aquela passada da época da conversão e ali fez uma revisão. Mas como a Glória bem colocou, muitas unidades mudou o morador, você fez reforma, fez obra, às vezes o batente que estava na janela foi retirado, o registro que estava de fácil acesso, você fez lá o móvel planejado e acabou deixando dentro e está de difícil acesso. Então, é importante a cada 5 anos a gente estar tendo alguém visitando o seu apartamento, o seu imóvel, e verificando se está de forma correta ou não, porque a gente acha assim, ah, mas eu outro dia, vou dar um exemplo de um amigo que me pediu ajuda. Luiz, poxa, eu morava no imóvel e aí agora que eu me mudei, aí aluguei e chegou lá na Atos e deu um monte de exigência. Aí eu falei, mas quais são as exigências? Ele me passou. Aí eu comecei a conversar com ele. Ah, mas esse aquecedor foi o original quando entregaram o apartamento? Não, eu mudei. Ah, isso aqui, esse registro. Ah, eu botei o planejado. A pessoa, às vezes, você mora, às vezes, anos naquele apartamento e acaba esquecendo das reformas, daquilo que você fez, que foi algo que entra no seu cotidiano e você acaba esquecendo. E realmente é nessas mudanças que você faz no seu imóvel que acaba deixando uma adequação que é necessária, importante de lado, ou acaba
até sem o conhecimento técnico, né? Deixando elas confinadas no armário, ou um batente que você achou que estava ventando muito, eu vou tirar, depois eu coloco, aí não bota de novo. Então, é importante alguém estar voltando de tempos em tempos e estar verificando se está tudo ok. Tão importante também quanto você fazer a manutenção do seu fogão, do seu aquecedor, é o que eu sempre estou falando da manutenção preventiva, é importante, né? A gente faz em tudo, né? No nosso carro, você troca óleo de vez em quando, por que não? Troca um colchão, Troca um colchão, troca o celular. troca o celular, né? Às vezes o celular usa 2, 3 anos, daqui a pouco, puf, a bateria acabou e você tem que trocar. Então, por que não fazer isso também com gás, né? Deixar suas instalações internas sempre adequadas para o uso seguro. Essa lei aí foi 2014, né, que instituiu a inspeção, então, ou seja, fez 11 anos, né? Fez 11 anos. Aí da percepção de vocês, não sei se nem se vocês têm esse dado, acha que contribuiu, diminuiu o número de ocorrências? Vocês perceberam isso? Vocês têm esses dados? Não. É o outro setor dentro da empresa. Na verdade, é para É, emergência, né? na parte de A emergência. pessoa da área da Eu emergência. não, eu não, eu não tenho como te precisar agora se ele reduziu os chamados de emergência, mas se a gente for pensar na mídia de forma geral, depois do acidente que teve lá em São Conrado, né? Que prédio lá de São Conrado, você não teve depois. Eu não me recordo Eu de uma não me recordo agora, mas você não teve recente um acidente. de grandes proporções, né? Como teve. Teve, mas foi pontual, né? Mas assim, você vê que vem diminuindo, né? Há anos atrás você escutava mais Mas teve, o casal que morreu acidentes. no hotel, né? Teve É, também lá sim, atrás e sim. tal. Mas hoje você não tem mais, assim. Realmente, a gente puxando assim na memória, Agora, eu me além recordo. do, Então, deve estar surgindo. além da interrupção do serviço, que eu acho que talvez seja não a penalidade mais grave, mas é dentro da análise que é feita na inspeção, talvez a medida ali mais drástica, que é de fato interromper o serviço. Qual seriam outras penalidades caso a pessoa não se adeque? Ou A teria gente, alguma penalidade pecuniária, alguma não, coisa nesse para quem sentido? não se adequou, assim, fez a inspeção e não se adequou, a gente fecha, que a gente tem que agir com relação às informações colocadas pelo organismo acreditado do metro no nosso sistema. Então, a gente age assim, para fechar o fornecimento. Se ele não se adequou, fez a inspeção e não se adequou, a gente vai lá e fecha. Ou está com laudo não conforme, já é fechamento automático. Mas há uma previsão de multa, né? Mas mesmo a questão da multa ainda não foi Não, regulamentada. Ou foi? não depois que fez a inspeção. Ah, tá. Ele falou com relação a quem já fez a Ah, tá. inspeção, assim, com relação à inspeção, a nosso papel é receber o laudo, não cumpriu, ou Essa não questão da conforme multa também, fecha. gente, na verdade, a aplicação da multa nem contribui em nada. A gente quer que você faça, né? Ou seja, É, a multa não vai fazer o cara. O importante é fazer. O importante é fazer, entendeu? Se adequar. Realmente a forma de compelir claro, se não tiver jeito, é corte. Não tem jeito porque o gás é um serviço essencial, né? Hoje, apesar de que tem pessoas aí que tá tudo elétrico, mas não é uma coisa, não é uma prática muito comum. Eu já visto a bandeira vermelha aí, né? Que Ah, é, vai vem ser aí mais da caro. Light, pode sair mais caro, pode sair mais caro, né? Bom, eu vou aproveitar esse fechamento aqui para agradecer aqui agora a sua presença, do Feitosa, que terem aceitado o convite para vir aqui para a gente bater papo aqui comigo, com o Léo. Eu acredito que a gente, de uma forma aqui muito natural, aqui no bate-papo, a gente conseguiu. Acho que foi melhor que aquela reunião mais técnica que nós fizemos em fevereiro, ficou né? mais esclarecedora, né? E tal. E tal, que vai fluindo em cima de que um fala, você aí veio outro assunto e tal, acho que foi muito positivo. Então eu queria aqui agradecer, entendeu? Vocês terem aceitado o convite para vir aqui e deixar aqui espaço para vocês fazerem suas considerações finais. A gente agradece muito o convite, é muito interessante para a gente, né, conseguir esclarecer, né, todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro, principalmente o pessoal morador de Copacabana, da necessidade de se manter seguro na utilização do gás, principalmente o gás da Naturgy, né, que é a nossa empresa. Então, assim, a gente agradece a presença, né, e o convite,
E a gente está à disposição para próximas vezes, se vocês precisarem, ou pessoalmente, numa reunião lá na associação, né, para a gente conversar pessoalmente com os síndicos, ou num próximo podcast. A gente está à disposição. Feitosa. Agradeço também aí, em nome da Naturgy, né, essa oportunidade. A gente tem essa missão aí de dar ampla divulgação à expressão perigótica de gás. E a minha mensagem que eu quero deixar para o Léo, né, para o Horácio e para os síndicos e moradores é: façam IPG, é muito importante para a segurança sua, da sua família, de todo o entorno, né? O entorno que a gente fala do seu prédio, a gente fala dos prédios ao lado, né? Então é pensar realmente no coletivo. E a outra mensagem que eu deixo é: façam a manutenção preventiva do seu imóvel, né? Não deixe só para IPG. Se você puder, faça antes, verifique seus flexíveis, verifique sua instalação interna, né? Isso pode reduzir consumo se você tiver um pequeno escapamento, né? Isso vai te trazer um benefício, né? E vai te colocar de forma segura também para consumir. Mas é isso, eu queria agradecer mais uma vez a todos, agradecer a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, e sempre que precisar, como a Glória falou, a gente está à disposição e a gente vai ser um prazer vir e falar um pouquinho de IPG, da Naturgy com todos vocês. Obrigado, Feitosa. Obrigado, Glória. Nós estamos encerrando o nosso podcast aqui e aí com a promessa de que nos próximos programas a gente trazer aqui também outros assuntos importantes que mexem com a vida da nossa princesinha do mar, da nossa Copacabana, tá certo? Estamos encerrando por aqui. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.